de A até B é 5 metros, vezes 5. Dão menos 50 newtons. Menos 50 newtons. Menos 50 newtons. Newtons. Pelo amor de Deus, menos 50 joules. Né? Newton não é de força, não é de trabalho. Então, menos 50 joules. Joules. Tá? Então, trabalho dessa força F, trabalho da força de atrito. E qual é o trabalho da força peso e o trabalho da força normal? Gente, olha só. Vou botar aqui. Trabalho da força normal, Fn, né? Vamos botar assim. Vai ser igual ao trabalho da força peso. Vamos ver o porquê que vai ser igual a quanto. Vamos lá. Gente, a força normal, a força peso, tá? Elas estão paralelas ao deslocamento? Não, não estão. Não estão paralelas ao deslocamento, né? Não estão. Então a gente já viu que o trabalho de uma força que não é paralela é a força do deslocamento vezes o cosseno de θ. Né? Vamos lá, por exemplo, o trabalho da força normal. Força normal vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Qual é o cosseno do ângulo que a força normal, a força peso faz com o eixo horizontal? 90 graus, né? Então vai ser cosseno de 90 graus, né? Aqui, ó, força normal faz 90 graus com o eixo horizontal, força peso também. Só que cosseno de 90 é zero. Cosseno de 90 é 0 graus. Então vai ficar vezes zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Então o trabalho da força normal ou o trabalho da força peso é zero, porque cosseno de 90 é zero, é 0 graus. É 0 graus. Então qualquer força perpendicular à trajetória, o trabalho é zero. Então se eu tenho um deslocamento aqui de A para B e tenho um corpo aqui, qualquer força perpendicular ao deslocamento vai ter trabalho igual a zero. Porque esse ângulo aqui é 90 graus e cosseno de 90 é zero. Então vai ficar força perpendicular ao deslocamento vezes deslocamento vezes zero. Então o trabalho da força normal, o trabalho da força peso é zero. É sempre zero. É sempre zero. Beleza? Ok? Tá bom? Então, trabalho dessa força F aqui deu 200 joules. Trabalho da força de atrito menos 50 joules, trabalho resistente, da outra trabalho motor. E o trabalho da força normal e da força peso são nulos, pois essas forças são perpendiculares ao deslocamento AB. Tá? Zero. Beleza. Então calculamos o trabalho de cada uma dessas forças, tá vendo? E ele quer agora o trabalho, letra B de bola, né? Então vamos lá, letra B de bola. Outra cor agora, o que ele quer? O trabalho da força resultante nesse deslocamento. O trabalho da força resultante nesse deslocamento. Ora, o trabalho da força resultante nesse deslocamento de AB, ele vai ser a soma dos trabalhos das forças componentes. Né? Ele quer o trabalho resultante, é a soma dos trabalhos das forças componentes. Então, o trabalho resultante, né, da força resultante, nada mais vai ser o trabalho, a soma dos trabalhos dessas forças componentes. Então o trabalho vai ser igual a o trabalho dessa força aqui, que deu 200 joules, né? 200 joules, mais o trabalho da força de atrito, que deu menos 50 newtons, mais o trabalho da força normal e peso, que é zero, né? Mais zero, mais zero. Ou seja, o trabalho resultante é 200 joules, mais menos, ou seja, menos 50, que o trabalho da força de atrito é negativo, o que vai dar 150 joules. 150 joules. Beleza? 150 joules. Tá? Perfeito? Então, vamos lá. Letra B de bola. O trabalho da força resultante é a soma algébrica dos trabalhos das forças componentes. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Show de bola. Maravilha, maravilha. Então, 150 newtons, letra B de bola. E agora eu vou fazer a questão 2, que tem a ver com esse tema aqui, área sobre o gráfico, né? Área sobre o gráfico. Então vamos lá. Um carro de massa 1000 quilos, ou seja, 1 tonelada, só lembrando, né, que 1 tonelada é igual a 1000 quilos.
Isso não tem nada a ver com essa questão, não vou trabalhar com tonelada aqui, mas é bom lembrar que uma tonelada tem 1000 quilos. Ele poderia colocar nessa questão um carro de massa 1 tonelada, 2 toneladas. É bom saber que 1 tonelada são 1000 quilos, 2 toneladas, 2000 quilos, não custa nada, né? Saber. Então vamos lá. Um carro de massa 1000 quilos move-se sem resistência, dissipadores de trajetória retilínea, sem força de atrito. É isso, força de atrito é zero. Essa questão de a força de atrito aqui não tem. Uma trajetória retilínea a partir do repouso. O cara está a velocidade zero inicial, aí está andando em linha reta. O gráfico da força motora na própria direção do movimento, né, não é a força resistente, é porque não tem atrito, então a força motora na direção do movimento, é apresentado na figura ao lado. Então vamos interpretar a figura aqui, ó, força em newton, deslocamento em metros. Então quer dizer, quando o carro percorreu 200 metros, ó, a força aqui está aumentando, 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 aumentando. Quando ele chegou nos 200 metros, a força estava aumentando e chegou a 1000 newtons. Então aqui vai 0, 10 newtons, 20 newtons, 900 newtons, chegou a 1000 newtons. De 200 a 600 metros, a força era constante. Então de 0 a 200 metros, a força estava variando, né? Estava aumentando, força crescente. De 200 a 600 metros, a força constante, de 1000 newtons. Porém, de 600 até 1000 metros, a força está diminuindo. Ela não é constante, ela está diminuindo, tá vendo? Tinha um valor, ó, aqui ela tem um valor, aí aumentou a distância, diminuiu, aumentou a distância, diminuiu, beleza? Ok? Então a força vai crescendo de 0 a 200, de 200 a 600 metros fica constante, de 600 a 1000 ela vai decrescendo. Então esse é o gráfico da força vezes deslocamento, tá bom? Por isso que eu digo, eu trabalho de uma força qualquer. Aqui a força está crescendo, constante, decrescente. Força qualquer. O tipo do movimento em cada trecho desse deslocamento. O tipo do movimento em cada trecho desse deslocamento. Tá? Então vamos lá. Fazendo primeiro aqui a letra A. O tipo do movimento em cada trecho de deslocamento. Gente, até 200 metros, o que eu falei? Essa força é variável. A força está variando. Se a força está variando, a aceleração também está variando, porque a força é massa vezes a aceleração. Né? A massa é constante, não muda, 100 mil quilos. Então, se a força está variando, a aceleração também está variando. Tá? Então, é um movimento variado, mas cuidado. Mas não é MUV. Movimento uniformemente variado. Não é. Não é. Que a aceleração está variando. Ela não é constante. A força está variando, a aceleração está variando. Tá bom? Então não é MUV, é um movimento uniformemente variado. Ou seja, o MUV, né, a força é constante, a aceleração é constante. Aqui não é. A força não é. Então aqui é de 0 a 200 metros. De 0 a 200 metros. Tá bom? Então, primeira análise, análise 1, de 0 a 200 metros. A aceleração está variando, a força está variando. No MUV, a força é constante, a aceleração é constante. Tá? Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado sempre, por exemplo. Ok. Agora de 200 a 600 metros. 200 a 600 metros, a força é constante. Se a força é constante, então vai gerar uma aceleração constante. Por exemplo, uma força... por exemplo, aqui ó, a força é constante. A força vale 1000 newtons. A massa do carro é de 1000 quilos. 1000 quilos. Se força é igual a massa vezes a aceleração, então a força é 1000 newtons, a massa de 1000 vezes a aceleração. A aceleração vai ser de quanto? Ora, 1000 é igual a 1000 vezes A. Então A só pode ser 1 metro por segundo ao quadrado. Tá vendo? Aceleração constante. Aceleração constante. Se a aceleração é constante, o movimento aqui é uniformemente variado. Ou MR e o V, se você quiser, movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado, já que ele diz que o movimento é retilíneo. Beleza. Movimento retilíneo uniformemente variado, tanto faz. E com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Ok? Tá faltando de 600 a 1000, né? De 600 a 1000 metros. Que seria... Vou botar aqui do lado, senão fica muito apertadinho. Vou botar aqui.
A parte 3 do trajeto aí no gráfico, né, a parte 3, seria de 600 a 1.000 metros. Essa parte aqui é decrescente, ou seja, a força é variável. Mesma coisa que aqui, mas não é MV. Então, né, é igualzinho aqui, de 600 a 1.000 é uma coisa que de 0 a 200, movimento variado, mas não é MV. A diferença é que aqui a força é crescente e aqui a força é decrescente. Mas de 600 a 1.000 é a mesma conclusão, movimento variado, mas não é MV. A força está decrescendo, a aceleração está decrescendo, mas não é constante. Não é constante. Então a mesma coisa, a força novamente é variável, de 600 a 1.000, né? Produzindo uma aceleração variável, só que não é MV. Beleza? Letra B. Aceleração do carro quando se encontra a 400 metros da origem. Aceleração do carro quando se encontra a 400 metros da origem. Então vamos lá, letra B de bola. Letra B de bola. A aceleração do carro quando está a 400 metros da origem. Então a distância é 400 metros, né? Ele estaria aqui, não, 400 metros tem 200 e 600, 200 e 600, né? 400 metros, tá? A 400 metros, a força, qual a força? 1.000 newtons. 1.000 newtons. 1.000 newtons. Então, no ponto 400 metros, a força é 1.000 newtons. Se a massa é de 1.000 quilos, é aquela formulinha que nós já vimos, massa vezes a aceleração, que vai dar aquele 1 metro por segundo, né? A força 1.000 igual a massa 1.000 vezes a aceleração. A aceleração é 1.000 dividido por 1.000, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 1 metro por segundo ao quadrado. De 200 a 600, sempre a aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado, que a força é constante, a aceleração é constante. Então, de 200 a 600 metros, a aceleração vai ser sempre de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, letra B, resposta, 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Letra B. Ok. Para matar a questão 2, falta a letra casa. Letra C de casa. O trabalho da força F no deslocamento de 0 a 1.000, quer dizer, no deslocamento total de 0 a 1.000. Bom, aí, aqui, esse trabalho de uma força qualquer, essa é uma força qualquer, que está aumentando, constante, diminui, é a área sobre o gráfico. Então, a área debaixo desse gráfico aqui vai ser o trabalho. O trabalho. Naquele meu exemplo, a força estava constante, né? Que eu mostrei, lembra a área do retângulo, né? Deu a área de um retângulo, base vezes a altura. Aqui não, é um trapézio. Trapézio é essa figurinha aqui. Trapézio, nada de geometria. Geometria é geometria. Que tem uma base maior, tem uma base menor e tem uma altura que eu vou chamar de H. A área de qualquer trapézio, isso é bom você saber, a área do quadrado e do retângulo, base vezes altura. Meu exemplo foi do retângulo. A área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área do trapézio, base maior, Bzão, mais base menor dividido por 2. Ao fazer essa conta, você multiplica pela altura do trapézio, que é a altura na perpendicular, que vai dar base maior até menor. Essa é a área de um trapézio. Tá? Então a área sob um gráfico força vezes deslocamento, que é exatamente o que está aqui, é o trabalho. Então o trabalho dessa força F, então o trabalho dessa força F, vamos botar assim, ó, trabalho dessa força F, aqui, é a área que está embaixo desse gráfico, que é a área desse trapézio. Quem é a base maior dele? Quem é a base maior dele? Base maior é essa distância aqui, ó. 1.000, né? 1.000, ó, daqui até aqui é 1.000. Então, base maior, 1.000. Quem é a base menor? A distanciazinha daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. De 200 a 600, 400, né? 200 a 600, 400. Então, base menor, 400. Tá? Então, vai ficar... Base maior, 1.000, mais base menor, 400, dividido por 2, vezes a altura. Quem é a altura? Bom, já que vimos base maior e menor, apaga aqui, senão fica muito carregado. E quem é a altura?
A altura, esse segmento aqui, né? Ó, daqui até aqui, né? 1000, né? Ó. A altura. 1000. Então a altura é 1000. Né? Vezes 1000. Então vai ficar 1000 mais 400. Quanto é que é? 1400. Dividido por 2. 1400 dividido por 2 vai dar o quê? 700, né? 700 vezes 1000. 700 vezes 1000 é 700.000 joules. 700.000 joules. Beleza? Então, o trabalho da força F é 700.000 joules, ou você pode escrever o quê? 700.000 joules ou 700 quilojoules, né? Quilojoules, porque 1 quilojoule é a mesma coisa que 1000 joules. Então, 700 quilojoules é uma coisa que 700 vezes 1000. 1 quilojoule é uma coisa que 1000 joules. Então, 700.000 joules ou 700 quilojoules. Isso aparece em prova. Então, tá vendo? Então, essa letra C foi um exemplo desse item aqui, trabalho de uma força qualquer que pode ser calculado como área, debaixo de um gráfico, força vezes deslocamento. Ok? Show de bola com essa parte? Então, vamos lá. Vamos seguindo.